Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias para me comprometer a estudar, a aprender. Eu venho aqui me comprometi a gravar um vídeo para vocês, onde eu estudo sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre reforma íntima, evolução moral, como a gente pode aplicar esse conhecimento do mundo espiritual na nossa vida para que a gente se torne pessoas melhores e para que a gente cuide e transforme o meio que a gente está inserido. E é um trabalho de aprendizado, eu sou a primeira que escuta, eu estou tentando aplicar isso na minha vida, eu venho aqui sempre como aprendiz, deixar bem claro, é uma opinião pessoal minha, a interpretação que eu faço, sujeita a erros e enganos, acho que a gente tem que aprender uns com os outros, mas a gente tem que iniciar, alguém tem que pegar, colocar sua opinião para iniciar uma discussão sadia, para levar o nível da discussão. Tem tanto conteúdo raso sendo discutido hoje na internet, tem tanta coisa boba, as pessoas perdem tanto tempo se preocupando com coisas passageiras, com coisas transitórias. Então, vamos nos aprofundar nesses conteúdos realmente que podem transformar a nossa vida. Afinal de contas, não estamos aqui nessa terra vivendo só a passeio, a gente está aqui para evoluir, a gente tem missões a cumprir, a gente tem propósitos a fazer, a gente tem que fazer que a gente consiga fazer da nossa vida, da nossa passagem aqui na Terra, da nossa existência, porque a gente existe, a gente faça um lugar melhor para os outros, a gente deixa um legado legal, positivo. E como é que a gente vai fazer isso? Transformando a nós mesmos, cumprindo os nossos papéis, cumprindo as nossas missões. E a nossa principal missão é conosco, é evoluir, é crescer, evoluir moralmente, evoluir intelectualmente. E a segunda é servir aos outros, é ajudar o próximo, é fazer a obra de Deus em nós e através de nós. Então, para que... E muito conhecimento já foi deixado, né? Agora cabe a nós estudar, pegar e se comprometer, aprofundar nos estudos, procurar raciocinar, usar o nosso livre-arbítrio a nosso favor. Então, para isso, hoje eu vou estar lendo para vocês um capítulo do livro O Kybalion, nos 3 iniciados, que fala sobre são as 7 leis herméticas, que são as leis divinas, são as leis que regem o universo. Eu vou dar continuidade ao capítulo 2, os 7 princípios herméticos. Quem quiser saber mais, tem a playlist lá do livro Kybalion. E hoje eu vou dar continuidade aqui no princípio 2, o princípio da correspondência. Como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima, o Kybalion. Esse princípio incorpora a verdade de que há sempre uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos vários planos do ser e da vida. O velho axioma hermético é dito com essas palavras: como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima. A compreensão desse princípio dá aos homens um meio de resolver muitos paradoxos sombrios e segredos ocultos da natureza. Existem planos além do nosso conhecimento, mas quando aplicamos o princípio da correspondência a eles, somos capazes de entender muito mais do que, do contrário, seria incompreensível. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos vários planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Assim como uma gravidade é uma lei universal, a termodinâmica é uma lei universal, o princípio da correspondência também é uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam esse princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais pelos quais o homem era capaz de se afastar dos obstáculos que cobrem o desconhecido. Vai ter uma explicação mais aprofundada desse capítulo, desse princípio lá na frente, mas, por exemplo, se você quer saber algo que está além do seu conhecimento, olha aquilo que você consegue ver. O nosso sistema solar, se vocês pararem para pensar, ele é igual ao átomo, que é minúsculo. O macro e o micro são a mesma coisa. São vários elementos girando ao redor de um núcleo central. O formato é muito parecido. Por exemplo, se você não consegue ver a si mesmo, saber como você está se sentindo, está confuso em relação a você, olhe o ambiente ao seu redor, olhe a sua casa. O que está em cima é como o que está embaixo. O reflexo do ambiente que a gente está inserido é tal qual como estão as nossas sensações, as nossas emoções internamente.
Então, se está tudo bagunçado do lado de fora, é porque está tudo bagunçado do lado de dentro. Quando a gente vai fazer alguma coisa que está além da nossa visão, da nossa compreensão, procure uma correspondência de algo que a gente consegue observar, que a gente consegue analisar, porque essa correspondência, ela existe em todas as coisas. Seu uso constante rasgava até mesmo o véu de Ísis, que é uma deusa egípcia. Em um vislumbre do rosto da deusa podia ser capturado. Assim como o conhecimento dos princípios da geometria permite que o homem meça sóis distantes em seus movimentos, enquanto sentado em seu observatório, assim o princípio da correspondência permite ao homem raciocinar inteligentemente do conhecido ao desconhecido. Estudando a mônada, ele entende um arcanjo. Então, a gente pega um objeto conhecido, a gente pega algo que é palpável, que a gente consegue compreender, e a gente aplica o princípio da correspondência. Isso vale para tudo na vida. Então, mas a gente tem que saber aplicar. Mais para frente, tem um capítulo desse livro que aprofunda sobre cada lei. As leis herméticas, as leis divinas, elas são meio difíceis da gente compreender, mas depois que a gente pega o fio da meada, depois que a gente começa a compreender como é que aplica elas na prática, aí depois é treino. Mas primeiro, o virar da chave é a gente compreender como isso funciona. 3, o princípio da vibração. Vale lembrar que esse livro foi escrito no Antigo Egito, há mais de 3.000 anos atrás. Não se tinha conhecimento dos átomos nesse período, tá? Mas tudo que foi escrito aqui hoje já foi provado, não tudo, né? Mas muito do que foi escrito aqui, hoje a ciência já consegue comprovar. E aí é que existe esse discurso filosófico. Antigamente era tudo Deus, era tudo teologia, era tudo espiritual, e desprezavam a razão na época da Idade Média. A igreja mandava em tudo. Aí, como uma rebelião, as pessoas começaram a desprezar tudo que era espiritual e começaram a usar só a razão. Mas o que as pessoas não percebem é que está sendo feito um movimento gradual, que a ciência vem comprovando as realidades espirituais, cada dia mais. Porque faz parte, é tudo são duas faces da mesma moeda, o mundo material e o mundo espiritual. Não consegue, você tem a moeda, você não consegue ver só um lado, você só vê um lado, só vê o outro, mas está tudo dentro da mesma moeda. E assim a partícula pode ser partícula ou pode ser onda. Se a gente está vendo ela como partícula, a gente não enxerga ela como onda, mas se a gente enxerga como onda, a gente não enxerga como partícula, mas é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo fragmento. E assim a realidade do mundo espiritual e do mundo material. E à medida que a ciência avança, a gente consegue comprovar essas leis divinas. Um dia a gente ainda vai ter entendimento e capacidade. Dizem que nos falta um sentido, que não é para a gente perder tempo tentando explicar Deus. Mas um dia a gente vai conseguir explicar Deus através da ciência. Porque tudo é energia. E essas leis foram escritas há milênios atrás. E hoje vem a teoria subatômica que comprova isso, do princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra, o Caibalion. Hoje a gente sabe, né? O átomo está em constante movimento. A gente vê uma coisa parada, mas no final das contas, o átomo é energia altamente condensada que está em movimento o tempo inteiro. A solidez de uma coisa, ela é por causa da compactação dos átomos, mas ali está tudo vibrando, tudo é energia o tempo inteiro. Esse princípio incorpora a verdade de que tudo está em movimento. Tudo vibra, nada está em repouso, fatos que a ciência moderna endossa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. Ainda assim, este princípio hermético foi enunciado milhares de anos atrás pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e até mesmo espírito resultam em grande parte de diferentes taxas de vibração. Desde o todo, que é o puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. E quanto maior a vibração, maior a posição na escala. Então, por exemplo, o espírito vibra altíssimo na matéria, uma coisa mais densa, vibra muito pesado, vibra muito denso. A vibração do espírito está em uma taxa tão infinita de intensidade e rapidez que aparenta estar em repouso.
De tão rápido que ele vibra, parece que está parado. Assim como uma roda em movimento rápido parece estar imóvel. E na outra ponta da escala, há formas brutas de matéria cujas vibrações são tão baixas a ponto de parecer em repouso. Por exemplo, esse mouse, ele está em movimento, ele é feito de átomos. Esse plástico aqui é feito de moléculas, mas vibra tão baixo que parece que está parado. De corpúsculo... Entre esses polos, há milhões e milhões de diferentes graus de vibrações. Entre 8 e 80, há 72 possibilidades. Nada é igual a outra aqui na Terra. Entre esses polos, há milhões e milhões de diferentes graus de vibração. De corpúsculo ao elétron, do átomo à molécula, de mundos a universos, tudo está em movimento vibratório. Isso também é verdade nos planos de energia e força, que são apenas diferentes graus de vibração. E dos planos mentais, cujos estados dependem de vibrações. O pensamento é um impulso elétrico. Tem um livro no Mecanismos da Mediunidade, depois eu vou fazer um estudo mais aprofundado, mas ele é pura física. Ele vai falando como é que é o mecanismo do pensamento, como é que o pensamento ele tem corrente, como é que ele tem, a gente consegue direcionar, como é que o magnetismo, então, a corrente eletromagnética, ela sempre é perpendicular a uma corrente elétrica. Então, quando a gente emite um impulso do pensamento, ele cria uma corrente magnética. A cadência do nosso coração, o ritmo do nosso coração, que é o chakra cardíaco, esse ritmo ele cria um campo eletromagnético ao redor dele, que emite uma radiação muito grande. Por isso aqui é o centro dos sentimentos. Então, assim, o nosso pensamento, ele é uma corrente elétrica que tem um campo eletromagnético e que interfere no nosso meio, seria o campo magnético. No livro, nos domínios, Mecanismos da Mediunidade, ele é mais fácil, mas é um livro que tem que estudar ele com slide, para entender ali os princípios da física, da química aplicados. É até um livro mais chato para ler, porque ele é muito teórico, mas é essencial para a gente entender como funcionam esses mecanismos do mundo espiritual, como é que isso interfere na nossa vida, como é que é arranjado, estruturado. E por que a gente fala o pensamento tem poder, o pensamento tem forma? Tem, é energia, tudo vibra, e o pensamento ele vibra altíssimo, ele cria um campo eletromagnético muito alto ao redor dele. A compreensão desse princípio com as fórmulas apropriadas permitem que os alunos herméticos controlem suas próprias vibrações mentais, bem como as de outros. A gente conhece a ti mesmo, se a gente controla o nosso pensamento, a gente entra em sintonia com o pensamento de outras pessoas. Quem nunca falou alguma coisa e a pessoa que estava do lado falou algo ao mesmo tempo? Por quê? Porque existia sintonia entre as pessoas, existia uma ligação mental entre as pessoas. O cordão de prata que liga o corpo físico à alma, ao corpo espiritual, que tanto se fala na doutrina espírita, não é o cordão realmente, é um feixe de energia. Você pode, é como se fosse uma luz, um feixe de luz, um raio laser. Você sabe aqueles brinquedinhos, aqueles lasers que a gente coloca para apontar em quadro, que gata adora brincar? Se você coloca aquele feixe, aponta para um lugar, você corta aquele feixe, não vai cortar o feixe. Pode impedir a passagem da luz, mas o feixe vai continuar lá. É energia. Tudo é energia. Os mestres também aplicam esse princípio à conquista dos fenômenos naturais, de várias formas. Aquele que entende o princípio da vibração tomou o cetro de poder, diz um dos velhos escritores. Nós vamos aprofundar em cada princípio lá na frente, tá? Mas precisa abrir bastante a cabeça para a gente aprender a colocar isso em prática, para ter o entendimento disso. É conhecimento muito avançado e deixado para nós há milênios atrás. O princípio da polaridade, o quarto. Tudo é dual, tudo tem dois polos, tudo tem seu par oposto. O igual e o desigual são os mesmos, os opostos são idênticos na natureza, mas em grau diferente. Extremos se encontram, todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este princípio incorpora a verdade de que tudo é duplo.
Tudo tem dois polos, tudo tem seus dois opostos, os quais eram antigos axiomas herméticos. Explica os velhos paradoxos que deixaram tantos perplexos e que foram declarados da seguinte forma. A tese e a antítese são idênticas na natureza, mas em grau diferente. Opostos são os mesmos, diferindo apenas em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados, extremos se encontram. Por exemplo, se você pega na natureza, quando você tem cargas positivas, mas o estado mesmo de perfeição é o estado de equilíbrio, onde as cargas são iguais e elas se anulam, e aí a gente tem a impressão que tudo está parado, que não está acontecendo nada. Mas, na verdade, quando elas alcançam o equilíbrio, é que está acontecendo tudo. O não movimento é a ação. O não movimento, aquele equilíbrio ali das duas cargas estarem se complementando e estarem estáticas, é porque está tudo no seu devido lugar. E se a gente for parar para pensar, hoje em dia, o mal chama muita atenção, né? A gente presta atenção muito mais nas coisas que nos chocam. É o desequilíbrio. Quando a gente não vê nada acontecendo de errado, é porque está tudo normal, é que está tudo certo, está tudo em equilíbrio. Só que a gente não dá valor. Porque o que nos chama atenção, o que nos desperta é quando algo está em desequilíbrio. Porque a gente tem que aprender a valorizar mais quando as coisas estão no seu rumo certo, mesmo que não tenha intensidades de emoção, mas que ali está tudo correndo tranquilamente, porque aquilo ali significa o equilíbrio, aquilo ali é a perfeição. A gente tem que buscar não essa montanha-russa emocional, mas esse equilíbrio, esse movimento retilíneo, que é sempre constante, sempre seguindo, devagar e sempre, rumo a um caminho de evolução e progresso. É isso que a gente está fazendo aqui na Terra, evolução e progresso. Quando a gente vê algo que não nos agrada, algo que se manifesta, é porque está ali manifestando o desequilíbrio. Porque quando está em harmonia, aquilo ali não nos incomoda, tá? Está em repouso. E o caminho, esse mudra aqui que a gente faz quando vai rezar, significa caminho do meio. São os opostos. A gente tem, tudo é dual, a gente tem os opostos o tempo inteiro. Então, qual que é o nosso caminho aqui? Não é buscar ser extremamente iluminado, ser extremamente perfeito. A gente tem sombra, a gente tem luz, a gente tem que buscar integrar nossas sombras com a nossa luz para alcançar o equilíbrio interno. A gente tem o bem, a gente tem o mal, a gente tem que buscar, tem o nosso ponto de vista, o ponto de vista do outro, a gente tem que buscar sempre o equilíbrio. A sabedoria reside no caminho do meio, não nos extremos. Mas para a gente enxergar o caminho do meio, primeiro a gente tem que conhecer os dois extremos. Para que a gente possa experimentar a luz, primeiro a gente tem que vivenciar a sombra, para que a gente saiba o que manifesta, o que é, para que a gente possa consertar e para que a gente possa tender ao equilíbrio. A gente só vai conseguir enxergar o que é um estado de equilíbrio se a gente enxerga o desequilíbrio. A gente só vai conseguir valorizar a luz se a gente enxerga a sombra, a escuridão. Então, é preciso conhecer os dois opostos para que a gente possa fazer esse caminho consciente rumo ao caminho do meio. Opostos são os mesmos, diferidos apenas em graus. Os pares de opostos podem ser reconciliados, extremos se encontram. Tudo é e não é ao mesmo tempo. Todas as verdades são apenas meias verdades. Toda verdade é meia falsa, há dois lados de tudo, etc. Explicam que em tudo há dois polos ou aspectos opostos e que os opostos são realmente apenas os dois extremos da mesma coisa, com muitos graus variados entre eles. Para ilustrar, calor e frio, embora opostos, são realmente a mesma coisa. As diferenças consistem apenas em graus da mesma coisa. Olhe para o seu termômetro e veja se você pode descobrir onde calor termina e o frio começa. Não existe tal coisa como calor absoluto ou frio absoluto. Os dois termos, calor e frio, simplesmente indicam diferentes graus da mesma coisa. E essa mesma coisa, que se manifesta como calor e frio, é apenas uma forma, variedade e taxa de vibração. É tudo uma diferenciação da temperatura. Assim, calor e frio são simplesmente os dois polos do que chamamos de calor. E os fenômenos resultantes são manifestações do princípio da polaridade.
O mesmo princípio se manifesta no caso de luz e escuridão, que são a mesma coisa, consistindo na diferença apenas nos diversos graus entre os dois polos do fenômeno. Onde a escuridão deixa de existir e a luz começa? Qual é a diferença entre grande e pequeno? Entre duro e macio, entre preto e branco, entre o perspicaz e o nécio, entre barulho e silêncio, entre alto e baixo, entre positivo e negativo. O princípio da polaridade explica esses paradoxos e nenhum outro princípio pode substituí-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Vamos dar um exemplo radical e extremo, o de amor e ódio, dois estados mentais que aparentemente são totalmente diferentes. E ainda assim, existem graus de ódios e graus de amor, e um ponto do meio em que usamos os termos igual ou desigual, que sombreiam um ao outro tão gradualmente que às vezes temos dificuldades em saber se gostamos ou se não gostamos. Ou nenhum. E todos são simplesmente os graus da mesma coisa. Como será percebido se pensarem nisso por um momento? E mais, o que é de maior importância para os hermetistas, é possível mudar as vibrações de ódio para as vibrações de amor na própria mente e na mente dos outros. E aqui eu vou fazer um adendo. Os florais de Bach fazem isso. Eles pegam um defeito da nossa personalidade e trabalham a virtude oposta. Então, se a pessoa ela tem medo, o floral de Bach vai trabalhar aquelas escalas de medo até que a pessoa comece a ter coragem. Se a pessoa é muito rígida, os florais de Bach, florais de um modo geral, porque eu sou terapeuta floral de Bach, vai ter o floral, o Rock Rose, que vai trabalhar essa graduação da rigidez até que a pessoa se torne flexível. Se a pessoa tem muita mágoa, vai trabalhar esse grau de perdão até que a pessoa comece a trabalhar o perdão, a aceitação. Então, não é possível mudar as vibrações, existem ferramentas. A meditação é uma ferramenta, os florais são outras ferramentas, os óleos essenciais são outras ferramentas. Existem muitas coisas, muitos recursos que a gente tem ao nosso auxílio, que é capaz de mudar a nossa vibração em nós mesmos. E quando a gente muda a nossa vibração, a gente muda aquilo que a gente emite para o universo. Muitos de vocês que leram essas linhas tiveram experiências pessoais de transição rápida e involuntária do amor para o ódio, e o contrário no seu próprio caso e do outro. E você perceberá, portanto, a possibilidade de que isso seja realizado pelo uso de sua vontade, por meio de fórmulas herméticas. Por exemplo, é muito mais fácil acontecer essa mudança brusca. Você ama muito alguém, a pessoa pisa na bola com você, automaticamente você fica com ódio na mesma proporção do sentimento que você amava a pessoa. É instantâneo. O grau de importância que a pessoa tem para a gente é o mesmo, só muda o sentimento que a gente tem pela pessoa. A gente podia ser rápido, assim, para sentimentos bons, como amor, perdão, paz, aceitação, mas é natural já ter experimentado essa mudança brusca de um estado para o outro. Bem e mal são apenas os polos da mesma coisa, e o hermetista entende a arte de transmutar o mal para o bem, por meio de uma aplicação do princípio da polaridade. Em suma, a arte da polarização torna-se uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres herméticos. Um entendimento do princípio permitirá que alguém mude sua própria polaridade com a dos outros, se dedicar o tempo e o estudo necessários para dominar a arte. E aqui eu volto nos florais. Os florais mudam a polaridade dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos em desarmonia. Eles são excelentes ferramentas. Quem quiser se aprofundar mais, pesquisem os florais. Até hoje não se sabe como eles funcionam, mas existem pesquisas científicas atestando que eles funcionam. Que pessoas tratadas por florais e com placebo e sem nada, as pessoas tratadas por floral, elas têm um reequilíbrio das suas emoções, das suas atitudes muito mais rápido. 5. O princípio do ritmo. Tudo flui para fora e para dentro, tudo tem suas marés, todas as coisas sobem e caem. O balançar do pêndulo se manifesta em tudo. A medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a esquerda. O ritmo é a compensação. Ok, Bali. Esse princípio incorpora a verdade de que em tudo há manifestado um movimento mensurável de lá e para cá, um fluxo e contrafluxo. Olha as marés.
um balanço para trás e para frente, um movimento parecido com o pêndulo, uma maré enchente, uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa, entre os dois polos que existem, de acordo com o princípio da polaridade descrito há pouco. Então, eles estão... o princípio do ritmo, ele trabalha muito junto com o princípio da polaridade, tudo oscila entre um e o outro, entre um extremo e outro o tempo inteiro. Quanto menor a oscilação, mais alta a vibração. Quanto menor a distância, os espíritos mais iluminados, mais perfeitos, eles estão em perfeito equilíbrio, estão em perfeita harmonia, então não oscilam entre os extremos. A luz e a sombra não são muito distantes, eles conseguiram reequilibrar isso em si. Quanto maior a oscilação entre os extremos, menor a nossa vibração. Há sempre uma ação e uma reação, um avanço e um recuo, uma ascensão e um declínio. Isso é característica do universo, dos sóis, mundos, homens, animais, mente, energia e matéria. Vou pegar aqui a ascensão e queda das grandes civilizações. Se alguém falasse há 2000 anos atrás para os romanos que um dia todo o império deles seria só ruína, eles iriam rir na nossa cara. E hoje, olha onde eles estão, eles são só ruína. Então, tudo é cíclico. Pega mercado financeiro, bolsa de valores, é cíclico. Tem hora que as ações estão lá em cima, tem hora que as ações estão lá embaixo. E se a pessoa ficar desesperada, ela vende tudo que ela tem quando está na baixa. Mas tem que entender, tudo no universo, em todas as áreas, é rítmico, é cíclico. As estações do ano, tudo. Esta lei se manifesta na criação e destruição de mundos, na ascensão e queda das nações, na vida de todas as coisas, e finalmente nos estados mentais do homem. E é com este último que os hermetistas veem o entendimento do princípio como o mais importante nos nossos estados mentais. Um dia a gente vai estar vibrando na luz, outro dia a gente vai estar vibrando na nossa sombra, e é normal. A gente não tem que se desesperar com isso, a gente tem que usar isso a nosso favor. Os hermetistas compreenderam esse princípio, encontrando sua aplicação universal, e descobriram certos meios para superar seus efeitos sobre si mesmo, pelo uso das fórmulas e métodos apropriados. Aplica-se a lei mental de neutralização. É o caminho do meio. Eles não podem anular o princípio ou fazer cessar seu funcionamento, mas aprenderam a neutralizar seus efeitos sobre si mesmos em um certo grau, dependendo do domínio do princípio. Eles aprenderam a usá-lo em vez de serem usados por ele. Nisso, e em métodos similares, consiste a arte dos hermetistas. O mestre dos hermetistas polariza-se no ponto em que deseja descansar, e então neutraliza a oscilação rítmica. Está aqui em movimento, bem ou mal, ele procura o caminho do meio e estabiliza a energia ali, mantendo o equilíbrio, como um pêndulo que tenderia a levá-lo para o outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de automaestria fazem isso até certo ponto, mais ou menos inconscientemente. Mas o mestre faz isso conscientemente e pelo uso de sua vontade, e atinge um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de crença por parte das massas, que são balançadas para trás e para frente como um pêndulo. Este princípio da polaridade tem sido estudado de perto pelos hermetistas, e os métodos de neutralizá-los, impedi-los e usá-los formam uma parte importante da alquimia mental hermética. Estou doida para entrar nos capítulos aqui, lei por lei. Eu também estou aprendendo, quero muito aprender a aplicar esses princípios na minha vida. As leis divinas, elas regem a nossa vida, assim como as leis naturais regem a vida no mundo físico. A gente tem que aprender a aplicar isso na nossa vida, né? Não tem como fugir disso. O que a gente pode é usar isso a nosso favor. 6. O princípio da causa e efeito. Existe isso no mundo espiritual, mas o princípio da correspondência também existe no mundo material. É a lei de Newton, ação e reação. Para cada ação tem sempre uma reação de mesma intensidade, no sentido contrário. Sempre tem uma correspondência. Tudo que existe no mundo espiritual, existe uma correspondência no mundo físico. Toda causa tem seu efeito, cada efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é apenas um nome para a lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O Caibalho. Aí tem uma coisa no livro dos Espíritos, quando pergunta o que é Deus, aí fala assim, né, vocês não vão conseguir entender o que é Deus, mas para cada efeito tem uma causa,
Deus é a causa primária de todas as coisas. Vocês não podem compreender a causa, mas compreendam o efeito, que vocês vão ver que há algo por trás, que é a causa de tudo. Esse princípio incorpora o fato de que existe uma causa para cada efeito e um efeito para cada causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei e que nada nunca apenas acontece, pois não existe tal coisa como casual. O acaso não existe. São coincidências, sincronicidades, tudo é obra de uma inteligência superior por trás. Que, embora existam vários planos de causa e efeito, os planos superiores dominam os planos inferiores, nada escapa totalmente da lei. Os hermetistas entendem a arte e os métodos de ascender acima do plano comum de causa e efeito até um certo grau e mentalmente subindo para um plano mais alto. Eles se tornam causadores em vez de efeitos, eles se tornam criadores ao invés de criaturas. As massas do povo são levadas adiante, pois são obedientes ao ambiente. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes do que a deles mesmos. Eles querem líderes para poder seguir. A hereditariedade, a sugestão e outras causas externas movem-nos como peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, ascendendo ao plano superior, dominam seus humores, caráter, qualidades e poderes, bem como o ambiente ao seu redor, e se tornam aqueles que movem em vez de peões. Eles ajudam a jogar o jogo da vida, em vez de serem peões movidos por outras vontades e ambientes. Vamos parar para pensar qual foi a maior evolução do homem? Foi dominar o ambiente. Antigamente a gente caçava para poder comer, a gente caçava para poder ter abrigo, a gente procurava cavernas. A gente aos pouquinhos foi dominando o meio. A gente aprendeu a domesticar as plantas, criando hortas, a gente aprendeu a domesticar os animais, e aí a gente tem alimentação disponível, a gente começou a construir abrigos permanentes. Antes a gente era nômade, a gente ia atrás da comida, a gente começou a colocar a comida à nossa dispor, e cada dia que passa a gente controla mais o meio, a gente usa a tecnologia para isso. É um princípio do hermetismo colocado em prática, a gente dominando a causa para criar o efeito desejado. É isso que a gente está fazendo, só que os hermetistas aplicam isso de uma forma consciente, principalmente no plano mental, e são co-criadores da sua própria vida. Eles ajudam a jogar o jogo da vida ao invés de serem peões movidos por outras vontades e ambientes. Eles empregam o princípio em vez de serem suas ferramentas. Os mestres obedecem à causalidade dos planos mais elevados, mas ajudam a governar nossos planos. Tem uma hierarquia, no mundo espiritual sempre tem uma hierarquia, e quem é mais elevado, mais serve, mas a hierarquia é algo fundamental, a hierarquia e a ordem é algo fundamental no mundo superior. Nesta afirmação há uma riqueza de conhecimento hermético, aprenda-o quem puder. Quem tiver olhos para ver que veja, quem tiver ouvidos para ouvir que ouça. Os mestres obedecem à causalidade dos planos mais elevados, mas ajudam a governar o nosso plano. Eles também são co-criadores. 7, e o último, o princípio do gênero. Gênero está em tudo, tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos, o Kaibalho. Este princípio incorpora a verdade de que há gênero manifestado em tudo, e os princípios masculino e feminino estão sempre em ação. Em o yin e o yang, o tal, que é a manifestação, é o preto e o branco, e dentro de um sempre tem a polaridade. Aquele símbolo do tal tem muito do hermetismo. Isso é verdade não só do plano físico, mas dos planos mentais e até mesmo dos planos espirituais. No plano físico, o princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, ele toma formas mais elevadas, mas o princípio é sempre o mesmo. Nenhuma criação física, mental ou espiritual é possível sem esse princípio. O Sol tem um princípio masculino, que ele é gerador, ele cria energia. A Terra tem um princípio feminino, que ela fecunda, ela pega a energia da criação e manifesta a energia geradora, criadora, e ela transforma em si mesma e cria outras coisas a partir disso. Nenhuma criação física, mental ou espiritual é possível sem esse princípio. O entendimento de suas leis lançará a luz sobre muitos assuntos que foram deixados de lado na mente dos homens. O princípio do gênero funciona sempre na direção da geração,
regeneração e criação. Geração, eu crio, eu regenero e eu crio. Geração, gera de um para o outro. Regeneração, transforma. Criação, cria. Tudo e cada pessoa contém dentro de si os dois elementos dentro desse princípio. Cada coisa masculina tem um elemento feminino também. Cada coisa feminina contém também o princípio masculino. Qual que é a nossa ideia, o ideal aqui na face da Terra? Seja homem ou seja mulher. Então, o seu lado masculino é equilibrado com o seu lado feminino. O lado feminino é intuição, é cuidado, é afeto. O lado masculino é ação, é atitude. E nós aqui, seja homem ou seja mulher, a gente tem esse equilíbrio entre a intuição e a ação, entre a razão e a sensibilidade, que alcançando esse equilíbrio, a gente consegue controlar as leis herméticas. Então, se for entendida a filosofia da criação mental e espiritual, geração e regeneração, será possível entender e estudar esse princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Advertimos que esse princípio não tem referência a muitas teorias, ensinamentos e práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes que são ensinadas sob títulos fantasiosos e que são uma prostituição do grande princípio natural do gênero. Não tem nada a ver com sexo, tem a ver com criação. O sexo é uma energia poderosa de criação, é a partir do sexo que a gente cria novas vidas. Mas as pessoas levam para o lado da libido, do prazer, da sacanagem. E acabou distorcendo esse princípio que é sagrado e divino. Tais reavivamentos básicos das antigas formas infames do falo tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma. E a filosofia hermética já publicou notas de advertência contra esses ensinamentos degradados que tendem à luxúria, à licenciosidade e à perversão dos princípios da natureza. Se buscais tais ensinamentos, deves então ir buscá-los em outro lugar, pois o hermetismo não contém nada para ti nesse sentido. Para o puro, todas as coisas são puras. Para o hediondo, todas as coisas são hediondas. Então, o sexo é uma ferramenta maravilhosa de criação, mas ela é neutra, depende do olhar de quem vê. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. O próximo capítulo é transmutação mental. A mente, assim como os metais e elementos, podem ser transmutadas de estado para estado, grau a grau, condição a condição, polo a polo, vibração para vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. A verdadeira pedra filosofal dos alquimistas não era transformar o ouro, o chumbo em ouro. O chumbo é ignorância, o ouro é sabedoria. É tudo mental. Então, é um guia para a gente aprender a usar a nossa mente para que a gente seja co-criador da nossa vida, para que a gente pare de reagir à vida e que a gente comece a manifestar a vida que a gente quer. É isso, espero que vocês gostem. Esses princípios herméticos, eles são fantásticos. Eles nos ensinam muita coisa, mas tem que ter a cabeça aberta para poder entender. E o ideal é colocar isso em prática, aplicar na nossa vida, para que a gente possa fazer acontecer as coisas de forma consciente na nossa vida, para que a gente deixe de ser peões e comece a ser aqueles que constroem sua própria verdade. É isso, se vocês gostaram, curtem, comentem, compartilhem, deixem os seus comentários, a gente sempre aprende aqui uns com os outros. Um beijo, amo vocês. Ai, Deus, eu gosto tanto disso. Obrigada, meu Deus.